Vamos terminar a aula de equações exatas fazendo a ponte com a matéria dada em cadeiras de análise matemática 2, normalmente, relacionando com os campos de vetores. Reparem que dizer que uma equação m dx mais n dy é exata é a mesma coisa que dizer que o campo de vetores cujas coordenadas são exatamente as funções m e n é um campo gradiente. Ora, isso é equivalente a dizer que, por definição, existe um φ definido em algum conjunto D, de R2, tal que o V é o gradiente φ. O gradiente φ, relembrando, é o campo de vetores definido à custa das derivadas parciais da função escalar em causa. Ora, existe um teorema de campos de vetores em R3 que diz o seguinte: se V for um campo definido numa região simplesmente conexa, de classe C1, portanto, com todas as derivadas contínuas, então dizer que existe um φ definido nesse conjunto D, o teorema grande que é o mesmo domínio, então tal que V é o gradiente dessa função φ, se e só se o rotacional for zero. Como é que nós vamos aplicar isto ao nosso caso? Vamos considerar a equação diferencial mn, como temos vindo a fazer, e agora o campo de vetores definido dessa forma será o seguinte: m na primeira, n na segunda, 0 na terceira componente. Não escrevemos aqui explicitamente o z, para ele ser de R3 em R3, mas é irrelevante. Assim eu quero salientar o facto de que V só depende de facto de x e de y. Então, calculando o rotacional de V, usando esta notação matricial e também de determinantes, reparem que a primeira linha são vetores, a segunda linha são operadores, na terceira é que aparecem as funções. Portanto, como é que se faz isto? Tapa-se a primeira coluna e vamos calcular este determinante. Sempre que eu multiplico as derivadas parciais pela função em baixo, quer dizer que eu vou derivar. A derivada de 0 é fácil, é 0, e a derivada de n em ordem a z, escreve-se aqui, vai ser também 0 porque n não depende de z. Na segunda componente, tapamos a coluna do meio, derivada de m em ordem a z, menos a derivada de 0, outra vez tudo 0, pelas mesmas razões. Finalmente, na terceira, tapamos a terceira componente, coluna, e fica dn dx menos dm dy. Ora, quando é que o rotacional é exatamente o vetor nulo? Quando a terceira componente é 0, já que as outras duas são sempre 0. Isso equivale exatamente a dizer que dn dx menos dm dy é igual a 0, a tal condição que nos apareceu antes para verificar se a equação diferencial é exata ou não.